O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Maximiliano e na leitura que nós escutamos do Evangelho, Jesus fala como nós devemos tratar aqueles que estão no erro. Aqueles que nós percebemos que está na caminhada, mas está tendo uma atitude de contra-testemunho. E como deve ser feito? Fazer fofoca? Fazer intriga? Ficar falando da pessoa para outras pessoas? Não. A forma de ajudar uma pessoa que está cometendo algum equívoco, que está tomando decisões equivocadas a partir daquilo que nós acreditamos, ela deve ser corrigida e chamada atenção de forma particular. É uma coisa de trato básico, de convivência. Se você expõe a pessoa perto de outras, você não ganha o respeito dela. Agora, se você chama a pessoa em particular, fala para ela, pessoalmente, o que está acontecendo, a postura dela e a sua opinião a respeito dessa postura, ela vai se sentir profundamente agradecida se ela perceber o erro que está cometendo. Portanto, a correção ela é feita de forma individual. A correção ela é feita a partir da pessoa, no olho da pessoa, para que ela possa pensar naquela atitude. Então Jesus fala que é preciso fazer assim. Se ela não se corrigir, isso deve ser levado aos líderes da igreja, da comunidade. E a igreja vai rezar por essa pessoa. Esse é o caminho que Jesus ensina para os seus discípulos. Se nem mesmo a oração da comunidade e o pedido de correção das lideranças da comunidade fizer efeito, aí sim, foi esgotada todas as possibilidades e essa pessoa está se auto-excomungando da comunidade, está se retirando da comunhão da comunidade porque não quer viver de acordo com a comunidade. É isso que Jesus está ensinando para esses discípulos que no futuro vão liderar outras comunidades em várias regiões. Portanto, a melhor forma de corrigir uma pessoa é de forma individual e que não caiamos na tentação de ficar fazendo fofoca, ficar falando da pessoa pelas costas, os erros que ela tem cometido. E sim, termos a hombridade, a honradez de falar na cara da pessoa. Isso é o que Jesus pede para os seus discípulos e apóstolos. E hoje nós celebramos a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, esse homem que estava no centro de concentração dos nazistas em Auschwitz, e lá todo dia ia uma turma para a câmara de gás. E chegou a vez da turma que estava São Maximiliano. São Maximiliano foi colocado lá porque ele era de origem, descendência, ele morava na Polônia, e ali
foi muito perseguido pelo sistema nazista, pelo regime de Hitler. E quando chegou a fila, eles não conseguiam colocar todos na câmara de gás. Eles tinham algumas escolhas. A forma do corpo humano do homem, a forma do corpo humano da mulher, poupava geralmente as crianças, já numa fase menos cruel, né, do sistema nazista, e eles começaram a apontar as pessoas daquele grupo que iriam para a câmara de gás. E o que São Maximiliano fez? Ficou observando. Ele não foi escolhido. Foi escolhido um homem. E esse homem implorou pela sua vida, porque tinha uma família, tinha filhos, e precisava retornar para honrar a sua família. São Maximiliano ficou muito comovido com a história desse pai, e ele, de forma livre e espontânea, se coloca no lugar desse homem. Ele pede para o soldado nazista que ele gostaria de ir no lugar desse homem. De primeiro momento, ele não aceitou. E o tanto que ele insistiu, esse homem, esse soldado acabou permitindo. Então, São Maximiliano foi colocado, né, nesse sistema, mas quando descobriram que ele era padre, que ele era religioso, não tiveram a coragem de colocá-lo na câmara de gás. E ele começou a enfrentar aquela realidade. E aí, por conta disso, colocou na prisão para morrer de uma forma muito mais torturosa, que é morrer por inanição. O que significa? Morrer de fome. Então ele foi colocado numa prisão, numa cela, e ficou lá por dias. E depois que voltaram lá, depois de um mês, São Maximiliano, ainda fraco, ainda estava vivo. E para acabar com aquela situação, exterminaram a vida dele, dando um tiro na sua cabeça. Então nós hoje celebramos São Maximiliano, mostrando o quanto que esse homem amou a Deus nos seus irmãos. Esse sacerdote, esse religioso, que deu a vida a Deus por conta dos seus irmãos. E por isso que nós hoje celebramos a sua memória. A igreja hoje se veste de vermelho, para mostrar que ele deu o sangue por Cristo a partir do homem, daquele próximo, que ele se sente comovido, ele sente compaixão, aquele sentimento, aquela certeza de se colocar no lugar do outro, que Jesus mesmo nos ensinou. Portanto, peçamos nessa liturgia que nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, nos ajude a sermos sensíveis às dores dos nossos próximos, a sermos sensíveis ao sofrimento humano e, se preciso for, dar uma ajuda, estender a mão, se necessário, poder perceber a dor do outro e não sermos indiferentes àquilo que acontece na vida do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.